Então, eu sou o Emanuel, sou coach, mentor e formador, sou especialista em desenvolvimento pessoal e em empreendedorismo digital, mas este detox eu utilizo sobretudo então os meus conhecimentos na área do desenvolvimento pessoal, que é saber de experiência feito muitas vezes, sabes? Então, durante muito tempo eu tive os meus próprios problemas emocionais e os meus próprios problemas de desenvolvimento pessoal e não me sosseguei enquanto não encontrei respostas para as minhas dúvidas e para as minhas questões e encontrei-as na ciência, encontrei-as em coisas que são comprováveis cientificamente e não em tretas como andam por aí muitas vezes algumas teorias assim mirabolantes e assim meias coisas. Sim, não, eu prefiro aquelas coisas que são comprováveis e que são estudadas por pessoas conscientes e responsáveis. Então, bom, eu criei a Meta.pt inicialmente há 6 anos atrás, acho eu, acho que já fez 6 anos. Sim, foi no ano antes do meu filho nascer, portanto, o meu filho já fez 5. Então, quando a minha ex-mulher me disse que estava grávida, quando a mãe do meu filho me disse que estava grávida, caiu uma ficha e disse, pá, não, tem que ser agora, este projeto tem que avançar agora, porque senão depois do meu filho nascer não vai avançar. Sim, então começamos este projeto, nós descobrimos que estávamos à espera de um filho em outubro, salvo erro, e em dezembro lancei então a Meta.pt, que é um portal de desenvolvimento pessoal que tem por base então a promoção deste amor e desta bondade de uma forma prática, sim? Então ama-te, inspira-te, supera-te, é o slogan, tem tudo a ver com tudo aquilo que nós fazemos e tem a ver com os pilares do amor, a intimidade, a paixão e o compromisso. Atenção que o amor não é nenhum sentimentalismo. O amor é uma atitude prática que podemos trazer para o nosso dia-a-dia, sim, e é isso que estamos a construir. Depois, mais tarde, criei a marca Descomplicar, que é uma marca de coaching e formação, e a partir da marca Descomplicar e desse novo segmento, então, com muita investigação e com muita pesquisa e com muita experiência, surgiu então a Descomplicar Mais, que é um método de coaching exclusivo que praticamos e que ensinamos também aos nossos alunos. Sim, mais de motivação intrínseca, mais não é de ganância, também é M de motivação intrínseca, A de amor próprio, I de inspiração e S de superação. Sim, o mais não é de ganância. Mais dinheiro, mais casas, mais trabalho, mais carros, mais viagens, mais pessoas. Não é, isso é ganância. Também eu sou anti-ganância. A ganância é um veneno da nossa mente. E então depois, inspirado também no exemplo do professor Zimbardo, que é um psicólogo norte-americano que criou uma escola de heróis, eu criei então a jornada do herói, para criar heróis para o dia-a-dia, sim, ou seja, formar pessoas que sejam heróis das suas próprias vidas, das suas próprias comunidades e que, eventualmente, se quiserem, podem transformar-se também em inspiradores para outras pessoas e fazerem aquilo que eu faço, não é? Muito bem, a Margarida também era de Rebordelo, portanto conhece bem a forma de falar. Boa! Então, a jornada do herói tem 3 fases. A fase da essência do herói, que é um processo de profundo autoconhecimento e de desenvolvimento da autoconfiança, muito a ver então com o que estamos a falar hoje. Depois, o segundo passo é fazer a formação profissional de coaching, que é aquilo que nós chamamos o herói descomplicador, não é? Portanto, é uma formação profissional de coaching ao abrigo do coaching transformacional e humanista que praticamos então no método Descomplicar Mais. E depois o herói empreendedor, que é um profissional de empreendedorismo, sobretudo para aquelas pessoas que querem dedicar a sua vida ao trabalho com outras pessoas e que querem efetivamente pôr o seu conhecimento, a sua sabedoria, pôr-se ao serviço de outras pessoas, está bem? A minha proposta de empreendedorismo baseia-se nesta ideia de que o nosso valor é conseguido com aquilo que é o valor que nós acrescentamos a outras pessoas, está bem? Quanto maiores são os problemas que nós resolvemos a outras pessoas, maior é o valor que nós conseguimos construir para os outros e, portanto, maiores são os nossos próprios benefícios também, não é? E então isto é um crescendo, sim. Então, sim, esta é a jornada do herói, tem estas 3 fases. Hoje vamos falar um bocadinho sobre uma das fases, que é a essência. Bom, então fundei estas 3 marcas
E a minha missão é contribuir para a distribuição do conhecimento que seja útil para que cada pessoa possa aprender a lidar consigo própria. Sim, eu acho que este é o grande desafio de nós enquanto seres humanos, é que com tanta coisa a mudar e tanta coisa, não é? Nós ficamos meio desorientados, até nos esquecemos de quem nós próprios somos e de como lidamos connosco próprios. E depois, o presente, o passado, o presente e o futuro vão comprovar que não há um conflito entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Sim? Portanto, muitas das coisas que já se começam a surgir, com a história do Covid, com a história da pandemia e daquilo que vai surgir depois da pandemia, eu não quero ser pessimista, já estamos a falar sobre isso, mas sim, é inevitável. Muitas das coisas que vão surgir depois da pandemia têm a ver com esta coisa da ignorância, sabe? Tá? E então só é possível combater a ignorância com conhecimento. E há coisas que infelizmente nós não aprendemos na escola e aprendemos na vida. Boa? Então a minha missão é mudar o mundo, mas pessoa por pessoa. Assim, mudar o mundo, se eu mudar o mundo, se eu conseguir ajudar uma pessoa, ela vai mudar o seu próprio mundo. E então o mundo para ela mudou. Sim, e isto é uma coisa efetiva. Sim, e tenho feito isso a centenas de pessoas, a várias centenas de pessoas. Perdão, temos trabalhado com centenas de pessoas, então mudamos o mundo pessoa por pessoa. E depois, muito gratificante ainda mais, é quando uma pessoa me diz: olha, eu recomendei aquilo que tu me disseste, e hoje aconteceu. Sim, recomendei um livro, aliás, um filme que tu me recomendaste, a uma amiga, ou uma aluna, que no caso é uma aluna, e ela estava com um problema familiar, e então o problema resolveu-se. E para mim é extraordinário. Sim, isso é o cumprimento do meu legado, é quando aquilo que é o meu ensinamento, ou a minha mensagem, passa depois de outras pessoas a quem eu passei, para outras terceiras pessoas. Isto é absolutamente fantástico, porque é assim que podemos criar então a tal onda de amor e de bondade. Boa? Então, autoconfiança. O que é autoconfiança para ti? Sim. A definição que eu costumo dar de autoconfiança é que a autoconfiança é uma expectativa positiva sobre o comportamento, desempenho ou resultado que nós vamos ter no nosso dia a dia. A autoconfiança é a expectativa positiva sobre o nosso comportamento, desempenho ou resultado que nós vamos ter no nosso dia a dia. Sim? Então, sim, a autoconfiança é uma ferramenta fundamental para que nós possamos sentir-nos bem, sentirmos bem. Então, preparados para os mandamentos da autoconfiança? Isto não vais ouvir em mais lado nenhum. Também, portanto, começa a tomar notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 mandamentos. E depois há mais. Depois do sétimo, há mais. Já te conto. Percepção das nossas capacidades. Muito, muito bem. Então, o primeiro mandamento da autoconfiança. Preparados? Mandamento número 1 é encontrar o equilíbrio entre o pessimismo e o otimismo. Sim, é a velha máxima estoica. Prepara-te para o pior e faz pelo melhor. Sim, espera o pior dos outros e o melhor de ti. Faz sentido isto? Encontrar o equilíbrio entre o pessimismo e o otimismo. Espera o pior do mundo e espera o melhor de ti. Faz pelo melhor de ti. Mandamento número 2. Aprender a ser autossuficiente. A melhor forma de nós estarmos bem com outras pessoas é primeiro aprendermos a estar bem sozinhos. Daí a questão esse relacionamento vai ser por uma questão de vontade e não por uma questão de necessidade. Está bem? A melhor forma de estarmos bem com outras pessoas é aprendermos a estar bem sozinhos primeiro. Daí a questão vai ser de vontade e não de necessidade. Porque quando se mete necessidade, metem-se os instintos mais primários. Sim? Então tudo fica deturpado. Então aprenda a ser autossuficiente em termos emocionais, em termos cognitivos, em termos físicos, em termos financeiros. Sim? Aprende. Cria pelo menos esse objetivo e essa objetividade de te orientares para a autossuficiência. Sim, não te deixes depender de ninguém, não te pendures em ninguém. Sim, aprenda a confiar primeiramente em ti próprio. Sim, autossuficiência.
Faz sentido? Sim? Eu vou dizer aqui algumas coisas que podem parecer um bocado estranhas, podem parecer um bocado disruptivas. Sim? O que não quer dizer que tu abandones as pessoas da tua família, dos teus amigos, nada disso. Isso é o melhor que a vida tem. Tá bem? Eles proporcionam-te o melhor que a vida tem, sobretudo quando tu não precisas deles. Pois é. Quando nós somos autossuficientes, quando nós fazemos a nossa parte do trabalho. Depois, o mandamento número 3, estar atento ao nosso diálogo interior. Sim? E, sobretudo, dentro do nosso diálogo interior, nós temos duas grandes vozes. Uma voz que nos dá força e que nos empodera e que nos ajuda a falar, que nos ajuda a conquistar, perdão, ajuda-nos a ter força. E outra voz que nos sabota. Sim? E esta voz sabotadora muitas vezes é mais alimentada. Sim? Por causa dos nossos medos, etc. Então nós temos que alimentar o nosso diálogo interior positivo. Sim? Ninguém pode fazer isso por ti, só tu é que podes fazer isso por ti. Sim? Então há muitas pessoas que dizem que há duas vozes dentro da nossa cabeça, há duas entidades dentro da nossa cabeça, não é? Parece que estão partidas ao meio. Na verdade não há duas vozes, há três. Sim? E se tu reparares, quer na cultura cristã, quer na cultura judaica, quer os muçulmanos, os chineses, todos eles têm a questão da Trindade, não é? A Trindade, a Santíssima Trindade, da Igreja Católica, aliás, da religião cristã, sim, todos eles têm a questão da Trindade, que é aquilo que nós consideramos o bem, aquilo que nós consideramos o mal e uma terceira entidade que está superior e que observa as duas, também, e que mantém o equilíbrio entre as duas, que faz de mediador entre as duas, também. Assim também na psicanálise, por exemplo, também funciona a nossa estrutura da psique. Sim, faz sentido. Então, atenção ao diálogo interior, sim, e percebe também esta questão que há entre aquilo que te provoca afastamento e aquilo que te provoca atração. Sim, não penses que uma é melhor que a outra. Ambas são igualmente perigosas e ambas são igualmente boas. É uma questão de mantermos o equilíbrio. Sim? No budismo chama-se isso a equanimidade. Os antigos gregos chamavam-lhe a ataraxia. Os estoicos chamavam-lhe a ataraxia. Em Portugal, dizemos muito que nem 8 nem 80. Sim? O budismo chamava-lhe o caminho do meio também, não é? Sim? A arte de não reagir, de não embarcar. Sim? Vamos ver as coisas como são, medir as coisas, sim? Dar pesos diferentes. Sim? Não reagir àquilo que eu me quero afastar ou àquilo que eu me quero agarrar. Sim? Calma. Sim? Tentar perceber e pensar de uma forma mais consciente. Este instinto de agarrar ou de afastar é o ego. Sim? O ego não é um bicho mau. O ego é um instinto de sobrevivência. Escreve isso. O ego não é um bicho mau. É só o instinto de sobrevivência. Então, sim, nós temos que ter atenção à tal terceira entidade, a tal que faz a mediação, sim? A essência de nós, sim? É um bocadinho mais elevada do que esse instinto primário do ego, do afastamento, da reatividade, não é? Do afastamento e do apego. Eu não quero largar isto, eu não quero que isto venha, sim? Entramos em pânico e depois aí, sim? Quando conseguimos distanciarmos-nos dessa, elevarmos-nos um pouco para esta estrutura superior, que é tal, o super-eu, a criança interior, chamem-lhe o que quiserem, sim? A essência, chamem-lhe o que quiserem, sim? Quando conseguimos elevar-nos para este patamar, nós conseguimos ver as coisas com equanimidade, com equidistância. Tu chamas-lhe de inteligência emocional, eu ainda assim acho que a inteligência emocional ainda é ego. Sabes? Eu acho que tem que haver uma nova consciência, sim? Nós temos que nos elevar em termos de consciência. E há 7 níveis de consciência. Nos meus cursos eu ensino 7 níveis de consciência. O problema é que o nível básico é o nível da sobrevivência. E há muitas pessoas que ficam neste nível da sobrevivência. E nesse nível da sobrevivência é difícil nós conseguirmos encontrar a tal da inteligência emocional, não é?
Pronto, pode ser com técnicas e com estratégias de treinos, etc. Sim, com todo o respeito por a área da inteligência emocional, que tenho muito, sim, é preciso nós elevarmos também ao nível de consciência. Sim, as emoções são uma parte do nosso instinto de defesa, ou seja, são uma parte do nosso ego. A inteligência emocional é a tentativa do ego se auto-manipular e de se autorregular, o que é bom, mas é preciso elevarmos-nos em termos de consciência, está bem? Para que haja uma visão daquilo que nós queremos, para que possamos construir o legado, não é? Para tu teres uma ideia, então, esta pirâmide dos níveis de consciência começa no nível 0, o nível 0 é o nível 1, com as questões da sobrevivência. Desculpa que isto pifou, espera aí. Vamos lá para onde estava. Então começa no nível 1 com a questão da sobrevivência. Às vezes o meu computador até entrou em autogestão, não é? Porque é isso. É engraçado. Sim, é isso. Esse nível de sobrevivência é o nível de autogestão. Sim, a autogestão do ego. E o nível máximo, o nível 7, o sétimo nível, aquilo que eu ando a perseguir, ainda estou um bocadinho longe, mas, quer dizer, longe, bastante mais perto, claro, que é o nível 7, é o nível do legado, é construir um legado. Esse é o meu objetivo, não é? Há pessoas que o seu objetivo é, sei lá, comprar um carro, fazer uma casa, casar os filhos. O meu objetivo é claramente construir um legado, construir a imortalidade simbólica. E acho que isto é então o nível 7, é o nível do legado. E então, entre este nível de sobrevivência e o nível do legado, há uma série de outras camadas que temos que ir construindo e há um caminho a fazê-lo e eu ensino isto nos meus cursos. Está bem? Então sim, a inteligência emocional é importantíssimo, mas é preciso elevar a consciência. Sim? A inteligência emocional ainda são os 2 primeiros níveis de consciência. É preciso subir. A importância de cultivar emoções positivas. Sim, então lá no grupo do Detox do WhatsApp descobriram uma aula minha que eu tinha partilhado aqui há uns tempos sobre como cultivar emoções positivas. Há lá 20 estratégias, sim. E sim, cultivar emoções positivas para descontrair o ego, sabes? Para o ego ficar ele próprio mais confiante, para nos deixar fluir, para nos deixar subir, sim? E o que é o discurso do ego? É o discurso do desejo e da necessidade. Sim? Repara que o discurso do ego é o discurso do desejo e da necessidade. Não é o discurso da causa, dos valores. Não é o discurso da transposição, da transcendência. Não é o discurso do serviço aos outros. Sim? É o discurso da necessidade e do desejo. Eu quero, eu tenho, eu. Sim? Eu. O ego vai falar muito pelo eu. Não é? Eu sou, sim? E depois há pessoas que, isso é o cúmulo, que é as pessoas que dizem que mataram o ego. O ego é tão hábil que tem a capacidade também de se fingir de morto, não é? Ou de simular a sua própria morte, que é para o deixarem em paz. Há pessoas que acham que mataram o ego. Sim, isso não é possível. O ego é a nossa base, é o nosso instinto de sobrevivência, todos nós temos isso, sim. Eu acho que ele mora a algures entre o nosso sistema límbico e o nosso sistema reptiliano. Portanto, se viste a primeira aula, sabes do que eu estou a falar. A primeira aula do poder das emoções, sabes do que eu estou a falar. O ego mora a algures por ali. E então garante a tua sobrevivência. O ego é um elemento importante da nossa sobrevivência. Mas é preciso subir. Sim? E para que isso seja possível, nós subirmos, nós temos que descontrair o ego e isto faz-se também através de tais emoções positivas. Sim? Nós podemos desenvolver muita autoconfiança com a experiência de emoções positivas, porque quando o ego fica habituado a emoções positivas, ele começa a acreditar, nós começamos a acreditar, essa parte de nós que é o ego não é um bicho fora de nós, o ego é uma parte essencial de nós, tá bem? Nem é um bicho mau, só é um bicho mau se tu não o educares. É como um cão, é igual, não é? Há cães perigosos. Não há cães perigosos. Há cães que são, particularmente, têm determinadas características que se calhar perante determinadas circunstâncias são abusados e são educados de determinada forma.
Sim? Então, o ego é igual. Nós podemos usar um ego forte para aquilo que nós quisermos. Sim? Podemos educá-lo bem ou educá-lo mal. Sim? Então, a responsabilidade não é do ego. A responsabilidade é da educação que nós lhes damos. Sim, as emoções são inconscientes e saber lidar com elas é que muda tudo. Sim, não é só saber lidar com as emoções, é saber gerar emoções positivas. Este é o mandamento número 4, ali no slide está número 3, mas é na verdade o PowerPoint número 4 ou o mandamento número 4. Tá? Cultivar emoções positivas, sim, para que nós possamos ter mais flexibilidade emocional. Nós muitas vezes tendemos demasiado para o lado das emoções negativas, para o lado do medo, para o lado da raiva, não é? Para o lado da tristeza. Isto são emoções negativas. E é preciso outras emoções positivas. A alegria, a compaixão, a empatia, tá? São emoções que nós podemos cultivar de forma consciente. Cultivar emoções positivas, muito, muito importante, sim, para que para que o nosso ego, entre aspas, deixe de estar num estado defensivo, num estado reativo, num estado em que ele sabe que vai ser atacado e, sabes, parece um bicho magoado. Sim? Então, relaxa, ego, está tudo bem. Então, avançando no mandamento número 5, nada é tão caótico como parece. Sim? Acredita, neste momento o mundo está virado do avesso, as pessoas ainda nem se apercebem, sim, que o mundo está virado do avesso. Eu esta semana até vou mandar um e-mail com uma notícia que anda por aí nos média internacionais e infelizmente ainda não encontrei em Portugal, que é o mundo Bunny. Sim, havia o mundo VUCA, que é o mundo da volatilidade, incerteza, ambiguidade, etc. Sim, e hoje é o mundo Bunny, que é um mundo completamente diferente. Sim, então, boa. Mas mesmo assim, nada é tão caótico como parece. Sim, porque a natureza por si só resolve todos os caos. Sim, a natureza transforma tudo em ordem. Sim, e é preciso aprender a confiar na vida. Sim, muitas vezes é a nossa reação às circunstâncias que nos metem em problemas maiores do que as próprias circunstâncias. Acredita, respira fundo e confia, nada é tão caótico como parece. Ainda que neste momento a humanidade esteja completamente virada do avesso. Está bem? Então, número 6, mandamento número 6, entrar em ação. Tens que entrar em ação. O equilíbrio consegue-se com movimento, não é? Se tu tentares equilibrar-te em cima de uma bicicleta parado, não vais conseguir, não vais conseguir. Mas se estiveres em movimento, aquilo vai fluir naturalmente, não é? Então, à medida que nós vamos caminhando, o caminho abre-se. Nós muitas vezes não entramos em ação porque paralisamos por excesso de análise, não é? Mas temos que evitar essa paralisação por excesso de análise. Temos que ser capazes de tomar a iniciativa. Temos que ser capazes de, pormos-nos numa posição de confiança, sim, quer ao nível mental, quer mesmo também ao nível físico, sim, alimentar as tais emoções positivas, a força de acreditar que as coisas vão correr bem, a tal autoconfiança e entrar em ação. Mesmo que nós não conheçamos o caminho inteiro, não precisamos de conhecer o caminho inteiro. O caminho abre-se à medida que vamos caminhando. Sim, precisamos também, por outro lado, também criar hábitos e rotinas de ação. Sim, há muitas pessoas que se queixam da vida, mas depois passam a vida metidos no sofá e metidos, sei lá, num buraco qualquer, como se à espera que algum milagre acontecesse. Não vai acontecer, tu tens que entrar em ação. Faz sentido? Então, mandamento número 7. Este é muito importante. Aprender a falhar. Sim, falhar não é o fim do mundo, é o início da melhoria. Há pessoas que acham muito estranho, mas pronto, nós somos uma empresa, não é? Tu tens consciência de que eu estou a fazer isso, eu tenho uma empresa por trás, neste momento já somos 11 pessoas, não é? Que trabalhamos todos os dias para te entregar este valor. E então a primeira regra da minha empresa é permitido falhar. Sim, já houve muita gente a colar post-its no computador a dizer é permitido falhar. Sim.
E mais, há pessoas que dizem: ai, Manuel, mas eu não consigo falhar porque eu tenho medo que eu vou falhar. E eu digo sempre: pá, tu tens que ter medo de não falhar, porque se tu não falhares durante muito tempo, eu despeço-te. É um bocado diferente daquilo que é normal, não é? É um bocado. Sim? Se os meus colaboradores não falharem durante bastante tempo, eu despeço-os. Porque significa que não estão a arriscar, que não estão a tentar, que não estão a sair da zona de conforto. Falhar é normal. Sim? Falhar é muito normal. Estão ali a falar dos 3 Fs. A Liliana Mendes está a falar dos 3 Fs. 3 Fs é o modo em que nós ficamos defensivos. Quando nós ficamos defensivos, ativamos um de 3 Fs. Fight, Flight and Freeze, que é em inglês lutar, fugir ou congelar. Tá bem? Então temos que largar isso, que é para podermos ter clarividência e para podermos ver mais superiormente as circunstâncias como elas são. Sim? E então o mandamento número 7, muito importante, eu adoro o número 7 e por isso é que eu pus neste lugar: aprender a falhar. Falhar é aprender. Também pode ser. Falhar é aprender. Sim, aprender a falhar. Nós aprendemos com os nossos falhanços, nós aprendemos com as nossas tentativas. Há um escritor que eu tenho muito respeito, que é o Rubem Alves, que é um escritor brasileiro, um senhor já de certa idade, com conhecimento, uma sabedoria absolutamente brutal, que ele diz que eu sou o fruto dos meus fracassos. Sim, e eu próprio também me identifico com isso, sabes? Eu sou o fruto dos meus fracassos. Se não fossem tantas coisas que correram mal na minha vida, eu neste momento não sabia nada, era um perfeito idiota. Estava, se calhar, sentado no sofá a ver Netflix, em vez de estar aqui a partilhar contigo estas coisas para te salvar, para te dar outra perspectiva, para te salvar o pensamento, para te mudar o mindset, para te ajudar a mudar a atitude. Sim? Foi as coisas que ocorreram mal, foram as coisas que ocorreram mal que me fizeram criar soluções e isso fez-me subir, crescer. Sim? E eu tenho muito orgulho nos meus falhanços e nos meus fracassos porque eles fizeram de mim aquilo que eu sou hoje. Boa? Está a ir bem? Depois há um mandamento que não está no chat, mas é um mandamento extra que eu acho que é muito importante. Sim? É assumir que queremos cumprir todos os nossos sonhos e as nossas promessas, sobretudo as promessas que fazemos a nós próprios. Sim? Os nossos sonhos são partes de nós que se querem manifestar. E se tu não assumes um compromisso e uma responsabilidade com os teus sonhos, tu não podes ter autoconfiança. Tu estás a dar um tiro nos pés. Faz sentido isto que eu estou a dizer? Se tu não és capaz de assumir a responsabilidade pela condução da tua própria vida, se não és capaz de orientar a tua vida para cumprir os teus sonhos e não simplesmente para a sobrevivência, tu não estás a cumprir o teu desígnio, tu não estás a cumprir-te a ti próprio, tu não estás a respeitar-te a ti próprio. Sim? O teu sonho faz parte de ti. Ele pode não ter existência física, mas ele já existe quando tu existes. Qualquer que seja o teu sonho, sim? Seja criar uma associação, um lar de idosos, ensinar meditação, levar cachorros a passear no parque, qualquer coisa que seja o teu sonho, tu tens a obrigação e tens a responsabilidade moral de o cumprir. Enquanto tu não cumprires os teus sonhos e as promessas que fazes a ti próprio, tu não poderás confiar verdadeiramente em ti. Está a fazer sentido isto? Sim? Boa, todo sentido, estamos alinhados. Muito bem, agora vamos às provocações. Provocações filosóficas. Sim? Será que a liberdade é uma condenação? Diz-me lá. Será que a liberdade... Isto é uma pergunta, mesmo para tu responderes. Será que a liberdade é uma condenação? Será que nós estamos condenados a ser livres? Então, isto é uma pergunta um bocado disruptiva. Para quem conhece o Jean-Paul Sartre, é uma das perguntas que ele tem e é uma das questões que ele levanta. O Jean-Paul Sartre é um filósofo francês que já falecido, mas que de facto deixou uma grande obra no existencialismo. E ele diz que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si mesmo e ainda assim é livre. É livre para fazer as suas próprias escolhas.
pois logo é atirado ao mundo, torna-se responsável por tudo o que faz. Então, a liberdade é uma responsabilidade nossa. Sim, o grande paradoxo da responsabilidade, aliás, o grande paradoxo da liberdade, é que nós temos uma liberdade que ninguém nos pode tirar. É a liberdade de escolhermos com quem queremos estar, de escolhermos os caminhos que queremos seguir, de escolhermos a atitude que queremos ter, de escolhermos a orientação que queremos para a nossa vida. Nós temos esta liberdade, só que não a executamos. Estamos à espera que alguém decida por nós. Eu fico aqui no quentinho porque é mais confortável. Sim, e isto é um paradoxo, não é? Então depois queixamos-nos que não temos a liberdade que gostaríamos de ter. Porquê? Porque não fizemos as escolhas que entretanto temos que fazer e tínhamos que fazer. Porque a primeira grande característica da liberdade é esta responsabilidade de fazer escolhas, não é? Eu costumo dizer que eu educo o meu filho para a liberdade e para a responsabilidade. Ele é responsável pelos atos dele, mas é livre para ele fazer o que ele quiser. Pá, quer demorar 1 hora a comer, não há problema nenhum, filho, estás à vontade. Desde que depois seja responsável pelas coisas que vêm a seguir, está tudo bem. Sim? Porque eu educo o meu filho para a liberdade e para a responsabilidade. E nós temos que nos responsabilizar também. E temos que assumir esta responsabilidade pela condução dos nossos próprios destinos e por conquista da nossa liberdade. E isto depende única e simplesmente das nossas escolhas. Das escolhas que nós muitas vezes não fazemos. Porquê? Porque estamos à espera da aprovação do outro. Há uma frase muito engraçada que não é minha, mas que eu gosto de pensar nela muitas vezes, que é: eu não sei qual é a fórmula do sucesso, mas a fórmula do fracasso é tentar agradar a toda a gente. Porque se tu tentas agradar a toda a gente, não é? É a tal história do burro e do cavaleiro que há a pé, não é? Quem tem burro e anda a pé, ainda mais burro é. E nós temos esta capacidade de escolher e depois não, ficamos à espera que alguém faça as escolhas por nós. Ficamos indecisos, não assumimos esta liberdade. Porquê? Porque não confiamos em nós próprios. Faz sentido isto? Está a fazer sentido? Tu percebes este paradoxo? E depois vêm as tristezas, vêm as depressões, vêm as angústias, vêm os sentimentos de incompreensão, que ninguém me compreende e que ninguém sabe. Se tu não te compreendes, se tu não assumes as tuas escolhas, quem mais te poderá compreender? Se tu não te amas, quem mais te poderá amar? Queres que as pessoas tenham pena de ti? É isso? Não é? Pois não? Boa! Então sim, o homem está condenado a ser livre. E viver é isto. É ficar sempre a equilibrar-se entre escolhas e consequências. Outra provocação do Jean Paul Sartre, tão sábias também. Viver é isto. Ficar sempre a equilibrar-se entre escolhas e consequências. Então, se tu não tens a capacidade de assumir as tuas próprias escolhas, tu vais ter que assumir as consequências das escolhas dos outros. Ups. Pois. É isso, não é? Então, para aí. Se tu não és capaz de assumir as tuas próprias escolhas, tu vais ter que assumir as consequências das escolhas dos outros. Pois. Então, se calhar, muitas coisas, muitos dissabores, muitas angústias que tu passaste no passado, é isso. São as consequências das escolhas que outras pessoas fizeram. E é isso que tu queres para ti. Pá, a conversa está muito gira no chat, mas tentem voltar aqui, por favor, que senão eu estou-me a sentir abandonado. Depois vem a minha ferida emocional do abandono. Sim? Então é isso. Então temos que questionar as nossas escolhas. Não é? Porque eu faço, e a minha capacidade de fazer escolhas, a minha capacidade de tomar decisões. Porque se eu não tomo decisões da minha vida, alguém vai tomar. E então eu vou viver à sombra das consequências das decisões dos outros. E é isso que eu quero para mim. É isso que tu queres para ti. Ups. E depois tu queres confiar em ti próprio. Quando tu não assumes as tuas decisões, quando tu não assumes a tua capacidade de assumir os teus próprios sonhos, a tua própria identidade, sim, quando tu te anulas perante outras pessoas ao ponto de as deixar decidir o que é que elas querem para ti, o que é melhor, o que é pior para ti, tu ainda assim, tu achas que é possível ser feliz assim, a tentar agradar a toda a gente? Não é.
E não é possível tu confiares em ti. Não é possível tu confiares em ti. Porque tu estás à espera que as outras pessoas decidam por ti. Então tu ficas à espera que outra pessoa decida, porque assim, assim eu não tenho responsabilidade. Portanto, se acontecer alguma coisa foi ele que disse. Pois é. Quem não tem capacidade para assumir as suas próprias escolhas vive na sombra das consequências das escolhas dos outros. Está bem? Tu queres viver em causa ou queres viver em efeito? Tu queres que as coisas aconteçam por aquilo que tu fazes acontecer? Ou tu queres viver ao sabor da tempestade e ao sabor da maré? Está tudo bem, se tu queres viver ao sabor da maré, tu vais ser infeliz toda a vida e é uma escolha que tu podes fazer. Mas agora depois não me digas que não escolheste, porque isso também é uma escolha. Pois é. Escolheste não escolher. Porque era mais fácil. Era mais confortável. Ups. Então espera aí, Manuel. Quer dizer que quando eu escolho fazer o que os outros querem, quando eu faço aquilo que os outros querem, porque eu acho que isso é que me vai trazer afeto e não sei o quê, e depois acabo por viver sempre na merda. Pronto, é o termo. Quer dizer que eu estou a fazer a escolha de não escolher? Estás. Não é possível não escolher. Quando tu escolhes assumir as decisões, aliás, quando tu escolhes integrar as decisões dos outros, tu estás a fazer essa escolha. É inconsciente, eu sei que é inconsciente, mas é uma escolha. Wake up, acorda, desperta. Isto é que é o despertar. Sim, a minha empresa chama-se Evidente Despertar Limitada. E isto é que é o evidente despertar. É o despertar para a urgência e para a necessidade de tu começares a fazer as tuas próprias escolhas de uma forma consciente. Não deixes que escolham por ti. Não escolhas deixar que outras pessoas escolham por ti. Sim? Isto é a minha mensagem mais importante. Não deixes que outras pessoas escolham por ti. Seja o que for, assume a tua própria identidade. Sim? Não vivas em causa, aliás, em consequência das escolhas de outras pessoas. Não! Assume que se calhar até vais errar, mas pelo menos vives em função das tuas próprias causas. Vais atrás dos teus próprios sonhos. Vais atrás dos teus próprios projetos. E, sobretudo, vais ser fiel à pessoa mais importante da tua vida. Se a fidelidade é importante, vais ser fiel à pessoa mais importante da tua vida, que és tu próprio. Porque a grande parte das pessoas que tu quiseste agradar, já se piraram há muito. Tu quiseste agradar, mas elas... E deixaram-te com o quê? Com as consequências das escolhas que elas fizeram para ti. É ou não é verdade isto? Fichas a caírem. Muito bom, Susana, muito bom. Entretanto, trouxeram-me um cafezinho. Eu tenho gente fantástica à minha volta. Obrigado. Sim. Então vamos acordar, despertar. Porque a autoconfiança é igual à liberdade. Se tu não te manifestas nessa liberdade, tu nunca vais conseguir encontrar o equilíbrio. Então o equilíbrio traz-te autoconfiança. Porque é tudo a mesma coisa. Entendes isso? É uma questão de responsabilidade. Ou tu queres ser autoconfiante e tu queres assumir esta liberdade emocional, ou tu não queres assumir esta liberdade emocional. E a liberdade emocional é também elevar-te em termos destas coisas, deste dialecto do ego, não é? Do o quero, não quero, afasta, atrai, a necessidade, o desejo, o que me falta. Não é? Epá, então, quem é que está numa de assumir a sua liberdade? Quem é que está numa de assumir a sua confiança em si próprio, a sua autoconfiança? Quem é que quer viver em equilíbrio? É que expiraram mesmo, agora é arcar com as consequências. Pois, Susana, mas isso não aconteceu só na tua vida, querida. Acontece em todas as nossas vidas. Nós organizamos-nos em função das escolhas dos outros e depois vivemos nas consequências, na sombra das consequências. Pois é. Então vá, quem é que quer assumir a sua confiança? Quem é que está pronto para dar um murro na mesa e virar a página, construir esta liberdade e este equilíbrio a partir de dentro de si próprio? Sim?
Quem é que vai fazer a escolha consciente? Quem é que está disponível para esta escolha consciente? Sim? Não é um salto sem paraquedas. Construir esta liberdade e este equilíbrio através da autoconfiança, da autodeterminação. Sim? E então, e quando é que tu queres fazer isso? Quanto tempo é que tu estás disponível para esperar por isso? Vamos adiar mais uma vez? Vamos empurrar esta coisa com a barriga? Eu quero. É assim que eu gosto. Somos os únicos responsáveis pela nossa vida e pelos nossos resultados. Sem dúvida, Nathalie. Então sim, quando é que tu vais, até quando é que tu vais sobreviver e não viver? Quando é que tu vais assumir a tua liberdade? O homem foi criado para ser livre. O homem é livre. Saibas tu fazer a escolha certa. Saibas tu assumir a escolha certa. Agora está na hora de virar a página e ir para o próximo nível. Sim? Olá, eu não sei se tu sabes, mas há muito tempo que me dedico ao tema do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. E foi apenas por uma razão. Eu sofri muito por não saber quem é que eu próprio era e por não saber lidar comigo mesmo, nem com todas as coisas à minha volta. E foi o autoconhecimento que realmente me libertou da angústia permanente de me sentir incompreendido, de me sentir desenquadrado do mundo, de me sentir inferior às outras pessoas. Ajudou-me a sarar as feridas emocionais, a lidar com a ansiedade, a ultrapassar as experiências de fracassos sucessivos, a sair da solidão e também da depressão. Foi com o autoconhecimento que comecei a acreditar em mim mesmo. Deixei de sentir necessidade de validação externa e da opinião dos outros. Deixei de ter medo do abandono, da rejeição e da desilusão. Deixei de ter medo do julgamento, de me sentir diferente. Deixei de ter medo da mudança e da incerteza. Foi com o autoconhecimento que eu comecei a amar-me, a aceitar-me e a respeitar-me. Foi isso que me permitiu ser emocionalmente livre para crescer, para encontrar o meu caminho, para encontrar a paz interior e o controle emocional. Foi com o autoconhecimento que eu pude aprender a comunicar melhor, a confiar em mim e também a confiar mais nos outros. Também pude encontrar o meu propósito, a minha missão, e a minha vida ganhou um sentido completamente diferente. Encontrei objetivos, comecei a concretizá-los e hoje eu posso ajudar milhares de pessoas a sentirem-se melhor consigo mesmas. E tu nem imaginas o tamanho da minha gratidão, a gratidão que eu sinto por ter construído o meu sucesso, a minha independência e a minha liberdade, partilhando a minha experiência de vida e vivendo daquilo que eu realmente gosto, de pessoas e de conhecimento sobre pessoas. Nos últimos anos eu tenho trabalhado incessantemente para compilar todo este conhecimento em informação que possa estar realmente acessível e disponível para fazer diferença na vida de cada vez mais pessoas. Infelizmente, nem sempre as pessoas podem adquirir este conhecimento, o que é injusto. E foi por isso que eu criei a Meta Academy, que é uma proposta verdadeiramente irrecusável. A Meta Academy é uma escola de desenvolvimento pessoal 100% online, muito focada neste tema do autoconhecimento e que está disponível a partir de qualquer dispositivo. Tem vários cursos certificados pela Digert, dezenas de aulas e centenas de recursos transformadores como meditações, reprogramações mentais e exercícios práticos para tu mudares a tua vida. Além disso, ainda poderás participar em aulas semanais e participar mensalmente em workshops que sejam verdadeiramente transformadores para ti. Os resultados que isto te proporcionará são incríveis e o mais incrível é que tudo isto está disponível desde 19,90€ por mês. Isto significa que custa menos do que um café por dia e terá um impacto na transformação de toda a tua vida. Este preço é promocional porque é a campanha de pioneiros e vai ser aumentado à medida que vamos aumentando também o conteúdo. Mas se tu te inscreveres agora mesmo, tu vais poder manter este preço para sempre, mesmo com todas as atualizações e com os conteúdos que vão sendo adicionados. Encontra aí na descrição do vídeo o link para a inscrição e inscreve-te agora mesmo. Não percas mais tempo à espera que alguém te venha salvar. Faz a tua parte, conhece-te a ti mesmo e terás o mundo aos teus pés. Poderás alcançar o sucesso, a liberdade e a felicidade com que sonhas. Só depende de ti. Nós estaremos aqui para te ajudar, mas dependerá de ti e do que vais fazer agora. Sim, vai lá à descrição, encontra o link e visita a página e inscreve-te agora. Nós estamos aqui à tua espera. Vamos lá, mudar a tua vida. Um grande abraço e até já!